E aí galerinha, mais um vídeo aula aqui do professor Nogueira. E essa videoaula vamos basicamente falar sobre o que nós chamamos de funções químicas. Logo de cara vamos perceber o seguinte: funções químicas nós vamos retratar de funções químicas de compostos inorgânicos. Nós não vamos trabalhar agora com compostos orgânicos, somente os inorgânicos, aqueles com descendência mineral, tá bom? Então aqui nós não vamos ver nada sobre vitaminas, lipídios, não, nada disso. Só serão compostos inorgânicos, ok? Entre os quais nós podemos citar quatro, que serão os quatro que nós estudaremos: ácido, base, sal e óxido. Esses são as quatro funções químicas que nós vamos estudar. Hoje, basicamente, o nosso foco total vai ser no que nós chamamos de ácidos. E o que são os ácidos, né? Os ácidos são compostos inorgânicos, como eu já falei, que fazem parte dessas funções químicas inorgânicas, que assumem características de pH abaixo de 7. Então, o que acontece? Existe uma tabelinha chamada de tabelinha de pH, que ela vai de 0 até 14, e o 7 é exatamente o pH equilibrado. Se uma coisa for muito ácida, ela vai ter um pH bem baixo, tá bom? Se não, ela vai ter um pH, for muito alto no caso, vai ser bem básico. Então, baixo é ácido, alto é básico, ok? Essas substâncias ácidas, elas são normalmente encontradas de forma líquida, né, no ambiente, né? Lógico, podem ser encontradas de outras formas, mas normalmente são líquidas. E tem um sabor um pouco azedinho, né? A gente pode ver algumas frutas bem ácidas, como é o caso do limão, como é o caso da laranja. Essas frutas cítricas normalmente são bem ácidas. Elas assumem esse caráter ácido, ok? Então, o ácido em si, né, ele tem essas características básicas. Se eu for ver molecularmente como é que se comporta o ácido, eu vou ter algumas características básicas do ácido, né, que é o primeiro começar com a letra H. Então, HCl, HSO4, HClO2, todos esses compostos são ácidos. Nós notamos isso por ele começar com H. Quer dizer que todo composto que começa com H é ácido? Não necessariamente. Mas todo composto inorgânico que é ácido, né, porque a gente tem ácidos orgânicos, eles vão, dentro da sua moléculazinha, começar com a letrinha H, tá bom? E esse H, ele é um íon que é liberado como H+, né? Por que liberado como H+? Porque ele é um Hzinho que como se fosse um recebedor de elétrons, né? Ele vai receber elétrons, o H. Então por isso que ele é liberado como H+. Sempre, 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 sempre. Se tiver uma fusão do ácido com a base, vai ter a liberação do H+, e no caso da base vai ter a liberação do OH-. Eles vão se juntar e vão formar a hidroxila, não, vão formar a água, né? Porque a hidroxila vai juntar com o H, vão formar água, né? Então sempre da fusão entre um sal e uma base, entre um ácido e uma base, eu vou ter um sal e uma molécula da água, né? Mas isso não vê o caso agora, né? O importante é vocês saberem aqui do ácido agora é que ele libera o H+, tá bom? Algumas características interessantes, né? Eles reagem, né, com metais, né, liberando o H, né? E assim formando a molécula da água. Esses metais, no caso, são as bases, né? Então ela tem essa característica. Como a base é composta por um metal, então quando juntar com a base vai acontecer isso. Outra característica interessante, né? Eles formam um sal, né? Ao reagir com a base, eles vão formar o que nós chamamos de sal, né? Como eu falei para vocês, ao entrar em contato com o metal, eles vão liberar o H+, e a base, como tem metal, também libera o H+. Então, ao entrar em contato com a base, é liberado esse H+, eu tenho a formação da água e também de um sal, tá bom? Entrei em contato com a base, formei água e formei sal. Se eu botar eles para reagir com papel tornasol, que é uma espécie de produto que é usado para saber o caráter básico de alguma coisa ou ácido de alguma coisa, ele vai ficar com a coloração vermelha, tá bom? E assim vai, né? Existem outras características também muito interessantes sobre os ácidos para a gente saber, né? Então é basicamente isso. A segunda função química que nós vamos ver
é aquela que nós chamamos de bases. As bases, por sua vez, ela vai ter como característica básica a liberação do H+. A outra são os sais, né, que vai ter como característica a junção de um ácido com uma base, e eu vou ter o óxido, que é um composto binário, né, com duas moléculas, em que eu vou ter sempre o oxigênio entre elas. Mas voltando aqui a falar sobre o ácido, né, as características importantes do ácido, eles podem ser classificados de duas maneiras interessantes. A primeira, oxiácido, né, quando eles possuem oxigênio, e a segunda, hidrácido, quando não possui oxigênio. Então, se eu tenho um ácido, por exemplo, como hidróxido de cloro, né, que é o HCl, ele é um hidrácido porque ele não possui oxigênio. Mas se eu tiver o ácido sulfúrico, H2SO4, nesse caso eu tenho um oxiácido porque ele tem oxigênio. Então é muito fácil você fazer a divisão. É só você olhar para a molécula dele, se tiver oxigênio, oxiácido, se não tiver, hidrácido. Ok? Então essa é a principal classificação que nós temos no ácido. Outra característica dos ácidos, né, outra classificação importante é enquanto a sua força. Para isso, vamos diferenciar hidrácido de oxiácido para fazer a diferenciação das forças. E é a seguinte: o hidrácido, ele pode ser, assim como o oxiácido, né, fraco, moderado ou forte. Ele vai ser forte quando nós temos três hidrácidos fortes, no caso: HCl, HI e HBr. Esses são os três fortes. Tem um moderado, que é o HF. E todo o restante de hidrácido, ele vai ser fraco, tá bom? Isso são os ácidos hidrácidos, aqueles que não possuem oxigênio. Mas se eu falar dos oxiácidos, aí já é outra história. Os oxiácidos, por sua vez, eles vão possuir uma pequena regrinha para saber se é forte ou fraco. Como ele é um ácido, ele tem H no começo. E como ele é oxiácido, ele tem um O. Né? Então, você vai diminuir a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. Subtrai oxigênio menos hidrogênio. Por exemplo, H2SO4, né, que eu estou dando exemplo aqui. H2 significa 2 hidrogênios. SO4, 4 oxigênio. Então, vou subtrair 4 menos 2, que vai dar 2. 4 menos 2 dá 2. Ok? Aí tem a regrinha. Se der igual a 0 é fraco, se der igual a 1 é moderado, se der igual a 2 ou 3 vai ser forte. Então, no caso do ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, eu subtraio 4 por 2, que dá 2, e assim eu tenho um ácido forte. Tá bom? Então, essa é mais uma das características do ácido que nós conhecemos. Ok? E que compostos são ácidos? Você pode me dizer assim, quais os principais tipos de ácido que tem? Vamos lá. Tem um exemplo de alguns ácidos, né? O vinagre, né? O exemplo mais conhecido de ácido, né? Que a gente tem, que é usado na alimentação. Ele é um composto bem ácido, né? Algumas frutas cítricas, né? Possuem um caráter bem ácido, como por exemplo a laranja, o abacaxi, o limão, o maracujá. O maracujá é extremamente ácido, né? Se você que só toma um suquinho, você não tem noção de como ele é ácido, né? Como o maracujá puro, realmente ele é bem azedinho, né? Então, acho que talvez ele seja até a fruta mais ácida, né? Por exemplo, também algumas baterias, né, que tem um caráter ácido, que usam ácido também na sua formação. Ok? Então, esses são alguns exemplos de compostos que são ácidos. Tá bom? Então, basicamente é isso, e você precisa saber sobre os ácidos a princípio, né? Não vou explicar aqui nomenclatura, não vou botar na prova nomenclatura, porque vai ficar bem complicado para vocês, né? Mas tá aí a explicaçãozinha sobre ácido. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado por participarem dessa videoaula. Até a próxima e fiquem com Deus.